É por isso que o Papa Bento XVI nos diz que o juízo de Deus é fonte de grande esperança. Vocês imaginem, gente, se a gente chegasse lá diante do trono de Deus, diante do trono da graça, e então Deus olhasse para o nosso pecado, Deus olhasse para o nosso coração e dissesse: ó, pode entrar assim mesmo. Você gostaria de entrar na eternidade com esse coração que nós temos, mesquinho desse jeito? Porque o nosso coração, ele é assim, gente. O Papa recorda na encíclica Spes ele diz o seguinte: vejam, quando a gente morre, existem 3 possibilidades. Primeiro, existem aquelas pessoas que são santas, que viveram a vida de forma pura, extraordinária, maravilhosa. Essas pessoas, como, não sei, uma Madre Teresa de Calcutá, como a Irmã Dulce, como o Papa João Paulo II, quem de nós duvida que essas pessoas, ao morrer, estavam prontas para o céu? Estavam prontas para ir para Deus? Estavam prontas para entrar? Quando a Madre Teresa de Calcutá chegou lá na porta do céu, vocês acham que ela tinha alguma purificação para fazer ainda? Depois de todo o purgatório que ela viveu aqui na terra? Não. Quando ela chegou lá, Deus disse: minha filha, entra para a felicidade eterna. Eis aí um coração santo, um coração que já se purificou nessa vida. Existem corações assim, mas o Papa diz: esse tipo de coração, porém, infelizmente é raro. Mas existe, mas é raro. Depois existe o outro extremo. Do outro lado, nós temos aquelas pessoas cujo coração está completamente fechado para o bem, para a verdade. São pessoas que vivem da maldade e para a maldade. Mas, padre, será que existe gente assim? Existe. Basta olhar para a história do século XX, diz o Papa, e nós vemos todos esses sistemas políticos opressores que as pessoas viviam numa maldade, viviam para matar, viviam para fazer o mal e destruir. Existem, infelizmente, corações muito duros. Existem corações terrivelmente fechados para Deus e para a bondade. Pois bem, esse tipo de pessoa certamente vai se fechar para Deus na hora da verdade. Vão se apresentar diante do trono da graça, e Deus vai oferecer para eles o perdão, e eles vão dizer: não quero. Existem pessoas assim. Existem pessoas soberbas, duras, que não se dobram. Tem gente que às vezes está morrendo de sede. Você tem um copo d'água na mão, mas ela prefere morrer de sede do que pedir o copo d'água que está na sua mão. Ela não se humilha, não se rebaixa, não cedo, não peço perdão, não peço misericórdia. E volta as costas para Deus e vai embora. Infelizmente tem gente assim. Agora o Papa disse: olha, com toda probabilidade, por aquilo que a gente vê, essas pessoas também não são muito comuns. E qual é a terceira alternativa? A terceira alternativa é nós na fita. Olha nós. É o nosso coração. O nosso coração, que é um coração medíocre. Mediocridade. Vejam, nós somos generosos, mas de vez em quando somos avarentos, gananciosos. Nós somos castos, mas de vez em quando somos verdadeiras prostitutas no nosso coração. Nós somos honestos e dizemos a verdade, mas de vez em quando mentimos. Nós rezamos
A gente vai até a Canção Nova participar de peregrinação, vai à missa com o Padre Paulo Ricardo, né? Mas de vez em quando dá uma preguiça de rezar. A gente perdoa de coração aberto, mas também guarda mágoa, guarda o rancor. Esse é o nosso coração. Agora imagine se nós vamos entrar num céu com um coração assim, gente. Já pensou se a gente vai entrar no céu e viver eternamente com o coração desse jeito? Não, não pode ser. Seria horrível, porque o nosso coração atualmente não é um coração, é um campo de batalhas. Nós não somos gente, nós somos um campo de batalhas. E exatamente porque o nosso coração é um campo de batalhas, Deus não quer que a gente entre no céu assim. E então, qual a alternativa para a gente? É o purgatório. O purgatório é o lugar da grande esperança. O purgatório é o lugar onde a gente chega diante do trono de Deus e a gente vê o amor que nos amou. Hoje, a gente olha para o amor de Deus, a gente olha para a cruz e a gente enxerga um pouco desse amor de Deus. Mas quando a gente chegar lá no céu, nós iremos enxergar face a face o amor de Deus. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos enxergar cara a cara, sem nenhuma coisa que impeça a gente enxergar o amor que nos amou verdadeiramente. E nós vamos ver aquele amor que nos amou e vamos ver também o nosso coração que não amou. Nós vamos nos envergonhar. Meu Deus, vós me amastes tanto e eu te amei tão pouco. Meu Deus, que grandeza o vosso amor, que miséria a minha correspondência. E nós vamos ficar envergonhados. Esta dor de quem vê que foi amado e não amou de volta, este arrependimento de quem vê que recebeu uma infinita graça e de alguma forma não levou a sério essa graça, essa dor de quem enxerga o quanto Deus se entregou por nós e o quanto nós não nos entregamos por Ele. Esta dor chama-se purgatório. São Francisco conta a tradição. São Francisco passou vários dias da sua vida chorando e repetindo uma frase: o amor não é amado. O amor não é amado. Esse é o purgatório. Essa é a realidade de saber que nós fomos amados por Deus e não amamos de volta. E então ali seremos purificados. Ali Deus irá queimar, como diz São Paulo aos Coríntios. Deus vai queimar as nossas misérias e o que sobreviver entrará no céu. Então, é aquela comparação que eu fiz. Deus vai com uma espada, sem muita anestesia, porque tem a dor do purgatório. Deus com uma espada, Ele vai me separar do meu pecado, separar da minha miséria, separar da minha iniquidade, e então eu poderei entrar no céu. Essa é a nossa grande esperança. Do purgatório só tem uma porta de saída, e é para o céu. Quem está no purgatório não vai para o inferno de jeito nenhum. Por isso, quem está no purgatório já está salvo, está entendendo? De alguma forma, a situação de quem está no purgatório é melhor do que a nossa, porque nós ainda temos a nossa alma em perigo. Eles já estão salvos, não desce para o inferno. Quem está no purgatório não vai para o inferno de jeito nenhum, só tem uma porta de saída, e é o céu. Isso nos enche de esperança. Eu estou calculando que possivelmente, quando vocês ouvirem falar que o Padre Paulo morreu, eu estou calculando que eu devo ter uns 4 bilhões de anos no purgatório, mais ou menos. Agora,
Se por acaso no meu velório algum padre for fazer um sermão, uma homilia no meu velório e disser assim: olha, gente, Padre Paulo era um homem tão bom, ele já está no céu. Você se levanta do seu lugar e dê um tapa na cara desse padre. Pode dar um tabefe daquele bem dado na cara desse sujeito. E diga para ele: não falte com a caridade. Deixe o povo rezar pelo padre que morreu. Deixe o povo rezar para que ele receba o perdão de Deus. Nós, na hora da nossa morte, gente, precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Nós precisamos da oração para nos encontrarmos com Deus. Precisamos da força de todo mundo que nos ajude a nos encontrar com Deus. E precisamos do alívio dos irmãos que oferecem suas orações para aqueles que estão no purgatório. Então, por favor, não me canonizem na hora da minha morte, porque é falta de caridade. Se você me canonizar na hora da morte, eu venho de noite puxar seu pé. Viu? Você reze por mim. Reze por mim, porque eu preciso. E essa é a caridade que nós devemos exercer uns com os outros. Então, como é que fica a história do inferno? Gente, o inferno existe, e não é porque Deus não nos ama. O inferno existe não porque Deus não tem misericórdia. Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é bondade, mas nós somos livres, tragicamente livres, para voltar as costas para Deus e dizer: eu não quero Deus. Então leve a sério a sua liberdade, leve a sério e tema a morte eterna, tenha medo de perder Olá, irmãos Deus. Católicos, sejam bem-vindos para mais um curso do Inquisição Online. Esse curso vai ser um pouco diferente dos outros dois, não vai abordar nem história, vai mais pelo lado apologético. É um curso de apologia, e a gente vai fazer teologia, para ser mais preciso, teologia mística. Quando a gente faz teologia, pelo menos para nós que somos católicos, a gente tem que respeitar os nossos dogmas, né? Então, teologia é um esforço humano, é o uso da razão para tentar alcançar a revelação divina, né? É o esforço humano para chegar até Deus, é um esforço humano para entender os ensinamentos divinos, sempre respeitando os dogmas, né? Sobre isso, a apologética católica, a gente vai abordar a teologia mística no que diz respeito à realidade das almas, as almas dos fiéis defuntos. O que acontece com as almas daquelas pessoas que morrem. Eu sei que tem muitos irmãos que baixam os cursos e depois ouvem em MP3. Infelizmente, esse curso não vai ser possível fazer isso, porque boa parte dele não vai ter áudio. Eu vou apresentar as partes e depois eu vou passar os slides. E eu vou evitar falar durante a apresentação dos slides, porque é muito conteúdo. E se eu falar durante a apresentação, esse curso vai ficar muito longo. Então eu vou passar os slides. Quem achar que está muito rápido a apresentação, dá um pause depois, quando estiver vendo o vídeo, lê. Então vai ficar uma coisa assim meio que superficial, devido ao tempo escasso que eu tenho aqui para apresentar o curso. Vai ficar uma coisa superficial, mas nada impede de vocês mandarem perguntas, né, questionamentos aí através dos comentários. E participe. E se vocês gostarem, indique para os amigos, compartilhe. Porque isso aqui eu estou fazendo com o intuito de evangelizar.
E eu aconselho também a dar uma olhada, você que está ouvindo pela primeira vez, dá uma olhada nos outros cursos, entra lá na playlist do canal, na parte lá de cursos, dê uma olhada. A gente tem outros 2 cursos bons. Tem também a parte do Resposta, Inquisição Online Responde. Tem bastante conteúdo de evangelização. E o nosso curso, resumidamente, é isso aí que a gente viu nesse primeiro vídeo que foi apresentado aí. É isso que o Padre Paulo disse. Após a nossa morte, temos somente 2 destinos. Os que seguem a Deus e lutam verdadeiramente contra a concupiscência da carne, contra as tentações do demônio e contra as ciladas do mundo. Esses são os nossos 3 inimigos espirituais, né? A carne, o demônio e o mundo. Esses que conseguem lutar verdadeiramente contra isso tudo e que são julgados merecedores vão para a comunhão dos santos no céu. Os que fecham o coração e negam a receber a salvação, os que fecham o coração para Deus, esses são condenados ao inferno. A grande maioria, como eu, você, não estamos prontos para o céu, mas também não queremos o inferno. Esses, como eu e você, têm suas almas purificadas no purgatório após sua morte. Isso se no juízo individual recebermos a salvação. Então, após nossa morte, há apenas 2 destinos: céu e inferno. Purgatório é um estado transitório, né? Mas quem está no purgatório já está salvo. Do purgatório só tem uma porta de saída só. Do purgatório só sai para o céu. O purgatório não é um lugar de pagar pecados também, e nem de realizar obras. O purgatório é um lugar de contrição. Somente isso, contrição, conversão. Aquilo que nós vamos estudar aqui é a realidade das almas. Mas em alguns aspectos, isso que a gente vai estudar não se aplica às pessoas de Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Porque desde a concepção até hoje, eles são diferentes de nós. E essa diferença se dá até mesmo entre eles dois. Os dois são diferentes de nós, só que entre os dois também há diferença, lógico. Jesus Cristo é Deus. Ele foi concebido sem a interação de um homem. E hoje está em corpo e alma no céu. Enquanto a Maria foi concebida de forma natural, como eu e você. Mas ela foi preservada do pecado original. E hoje ela também está em corpo e alma no céu. Nós nascemos com a mancha do pecado. Pecado original. E com a tendência ao pecado. E quando morremos, é nossa alma que vai para o céu. Nós não vamos, nesse primeiro momento, de corpo e alma, como Jesus e Maria. Já entrando no mérito do curso, a gente vai começar pelos antigos. Os antigos que viveram antes de Jesus e antes do tríduo pascal, a gente vai entender mais para frente o que quer dizer isso, tríduo pascal. Para os protestantes talvez seja um termo novo, mas para nós católicos já é bem conhecido, tríduo pascal. Paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, né? Os antigos que viveram antes disso, eles tinham um destino diferente após morrerem. Eles tinham uma realidade provisória, se pode-se dizer assim, provisória, uma realidade temporária, talvez para ser mais certeiro, uma realidade transitória, que mudaria somente com Cristo. As almas dos mortos não iam para o céu, nas antigas alianças, e nem para o inferno. Também não é o que chamamos hoje de purgatório. Então era uma realidade totalmente diferente. Eles não iam para o céu após a morte, não iam para o inferno, mas também não era o purgatório o estado em que eles ficavam. E esse estado em que essas almas permaneciam, expirando por Cristo,
esse estado recebe alguns nomes diferentes, né? Tal como mansão dos mortos, morada dos mortos, vale dos mortos. São alguns termos que a gente observa no Antigo Testamento para definir esse estado em que as almas dos mortos ficavam. Para essas almas não havia condenação e nem salvação. Isso somente viria com Jesus após sua paixão, morte e ressurreição. Deus revelou aos antigos, a geógrafos, realidades espirituais que diziam respeito somente ao seu tempo, de forma que somente com Cristo recebemos a plenitude da revelação. Jesus Cristo inaugura o céu para aqueles que esperavam a salvação e condena ao inferno aqueles que perderam essa salvação. Somente no tríduo pascal ocorre essa transição. Com a paixão, ele cumpre as profecias e cumpre as leis. Com a morte, ele vai em auxílio das almas dos antigos e prepara um lugar para suas almas e para nossas. Com a ressurreição, ele nos deixa a realidade visível de sua igreja. Então, esse é o tríduo pascal. Paixão é o cumprimento das profecias. Morte é o momento em que ele prepara um lugar para nós, que ele inaugura o céu. E ressurreição. Ressurreição, ele deixa sua igreja visível aqui na terra, a igreja católica, a igreja fundada sobre Pedro. E deixa sua liderança aqui, deixa um pastor no seu lugar. Pedro é o pastor dessa igreja. Os sucessores de Pedro. Passa a ser então a realidade, o céu com as almas dos santos.
o purgatório com as almas dos salvos e a igreja militante com as almas dos vivos, que ainda estão em risco, correm perigo, mas buscam a salvação. Somente com Jesus Cristo passa a existir a comunhão dos santos no céu, passa a existir o purgatório com os salvos e passa a existir a igreja militante aqui na terra, com as almas dos vivos, essas almas que ainda lutam e buscam a salvação.